aqui. Hoje eu quero falar com você sobre a avareza. Quero falar sobre a cura para a avareza. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, acompanhar na projeção o texto que se encontra em Mateus. Nós vamos ler dos versos, no capítulo 6, nós vamos ler dos versos 19 a 24. Mateus 6, 19 a 24, nosso tema é a cura para a avareza. Se você já abriu na sua Bíblia, amém. Se você não abriu, nós temos aqui na projeção para que você possa acompanhar, se você também assim preferir, tá bom? Então vamos ao texto da palavra de Deus nessa noite. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam e furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Que a palavra de Deus possa penetrar nosso coração, nossa mente, nessa noite, e que a palavra de Deus cumpra o propósito para o qual ela foi designada, e que nós possamos sair daqui transformados pelo poder da palavra de Deus. Amém? Queridos irmãos, na semana passada eu introduzi a mensagem aqui sobre vanglória, falando que desde pequenos nós somos treinados para buscarmos valor, por assim dizer, na visão que as pessoas têm de nós. Ou seja, eu dizia aqui na introdução da mensagem sobre a vanglória que nós, desde pequenos, somos acostumados a esperar o reconhecimento do outro, e o reconhecimento do outro acaba produzindo em nós algum valor pessoal. É mais ou menos assim: eu preciso que o outro olhe para mim e me reconheça naquilo que eu faço, sobretudo, naquilo que eu tenho, naquilo que eu sou, e eu espero que esse reconhecimento produza satisfação na minha alma, alegria na minha alma, felicidade em última análise. Entretanto, analisando um pouco mais, e eu não sei se você percebeu, mas eu tenho aqui trabalhado o Sermão da Montanha domingo após domingo. Embora eu não tenha anunciado uma série informal, com um tema específico, eu tenho trabalhado aqui quase que versículo por versículo do Sermão da Montanha. E eu dizia na semana passada a respeito da vanglória, que foi um tema abordado por Jesus, e embora não entre na lista dos pecados capitais, na igreja ortodoxa, alguns levantaram afirmando ser uma espécie de oitavo pecado capital. Eu trabalhei esse tema na semana passada, mas é interessante porque, logo na sequência, olhando as palavras de Jesus, nós vemos que Jesus, ele aborda o tema da avareza. É interessante isso, porque dentro das palavras de Jesus, dentro do Sermão da Montanha, Jesus vai gastar uma parte do seu sermão justamente falando do poder que as riquezas, o dinheiro ou a busca por bens materiais, o poder que isso tem ou exerce na nossa vida. E é tão interessante isso porque, de verdade, meus irmãos, se por um lado a vanglória ou o valor que o outro me dá seja algo muito importante para a minha vida, e eu busque isso, você busca isso em muita medida, em alguma medida, eu posso dizer também que a busca pelo ter coisas, a busca por ter dinheiro, a busca por ter bens,
de alguma forma também se constitui um elemento que produz satisfação e traz significado para a vida da gente. Eu não sei se você parou para analisar, eu tenho falado isso já há algumas semanas, mas é impressionante como que a mídia explora muito bem esse negócio. Até porque a mídia é um dos, por assim dizer, se transformou num dos executores não, mas um dos, como é que eu posso dizer? Um dos agentes de divulgação desse conceito consumista da nossa sociedade. E a mídia trabalha muito bem isso. Dá para você imaginar, para perceber, como que são os comerciais, entender? Como os produtos são vendidos, como que ali são colocados homens bonitos, mulheres bonitas, quando é possível, artistas famosos, pessoas que estão no topo, que são referências, são influências. É interessante porque existe uma série de frases, né? Faça como eu. Mude para, venha para, tenha o produto tal, e a nossa por trás disso, ou a sedução, ou a armadilha, se encontra no fato de você se tornar alguém parecido com aquele ídolo que usa o produto que vai gerar uma identificação entre você e aquele ídolo. Então, o que acontece é que a mídia percebeu esse negócio muito bem, usa muito bem isso, e o que acontece em última análise é o seguinte: bom, se eu adquirir o produto A, B ou C, eu vou ser como aquela pessoa famosa. Se eu usar o celular tal, a calça B e por assim por diante, eu vou ter uma certa identificação com aquela pessoa famosa e muito maravilhosa. É interessante, irmãos, porque existe um estudo que diz que 90% do comportamento de compra do consumidor é inconsciente. Sabe o que significa dizer? Significa dizer que nós compramos coisas, e 90% das vezes, não pela funcionalidade delas, mas nós compramos essas coisas por aquilo que essas coisas dizem a nós e aquilo em que nós acreditamos que elas farão por nós. Sabe o que está por trás disso? Busca de significado, busca de realização, busca de valor, em última análise, busca por felicidade. Você percebeu? Entra no supermercado, tem uma lista de compras. E vê como é que você saiu lá com o seu carrinho. Já percebeu isso? Se você não vai com o objetivo de comprar o que você idealizou lá atrás, entra no supermercado. As gôndolas são todas preparadas, arrumadas, de forma para fazer com que você saia dali e consuma o máximo possível. Então, em 90% dos casos, as nossas atitudes de consumo, elas são inconscientes. E repito para você, o objetivo é nos dar valor, segurança e, em última análise, felicidade. Se eu adquirir o produto tal, da marca tal, eu vou ser uma pessoa que tem o valor, segurança ou felicidade em última análise. Agora tem um detalhe, porque essa relação com o dinheiro, aqui a gente pode falar que a gente está falando de dinheiro, relação com o dinheiro, essa relação com o dinheiro, ela é algo que começa desde a infância, né? Alguém já disse que nós somos, a nossa mente é como uma tábua branca, que vai sendo impressa ao longo da nossa existência. É interessante isso porque essa pessoa, quem disse isso, eu não me lembro agora o autor dessa frase, ele diz o seguinte, que na verdade, sobretudo, as experiências boas e ruins é que vão marcar com mais intensidade essa tábua branca da nossa existência. Então, meus irmãos, olha que coisa interessante, a depender de experiências que nós tivemos lá atrás como crianças, ao longo do nosso desenvolvimento, nós teremos ou adultos gastadores ou adultos poupadores. Olha só, filhos de pais poupadores, sobrinhos, que guardam dinheiro com muita intensidade, tendem a se tornar adultos da mesma forma poupadores. Agora, filhos de pais gastadores, pródigos, perdulários, tendem a ser adultos da mesma forma gastadores. Eu li essa semana um texto que deu base a essa, não vou chamar de série, que é o livro do James Bryan Smith, ou Jim, como a gente costuma chamá-lo, O Bom e Maravilhoso, A Boa e Maravilhosa Vida. É o livro que deu base a essa série que eu tenho trabalhado com vocês aqui. E ele cita um exemplo, falando sobre esse tema,
ele cita o exemplo de uma grande consultora americana da área de finanças, que é âncora de um programa americano, que ela conta uma experiência muito interessante. Ela disse que quando ela era pequena, o pai dela tinha um pequeno comércio. E essa mulher, ela teve um incêndio no estabelecimento do seu pai, e a época daquela caixa registradora mais antiga ainda, e no meio do incêndio ela se lembra da imagem de ver o seu pai correndo para dentro daquele local em chamas para salvar a caixa registradora. E ela diz que o pai dela, ela lembra do pai dela saindo no meio das chamas com as mãos queimadas, mas segurando a caixa registradora cheia de dinheiro. E essa mulher fala que aquilo marcou a vida dela, de tal forma que hoje ela é uma especialista em finanças, especialista na economia de dinheiro, e ela dá palestras, ela é muito ouvida, por assim dizer, e requisitada para dar palestras para pessoas que querem, por exemplo, fazer investimentos. Olha que coisa interessante, a experiência que ela teve lá atrás, vendo seu pai salvando uma caixa registradora, fez com que ela se tornasse uma pessoa que economizasse dinheiro, que se tornasse uma especialista nessa área. Irmãos, não nos iludamos. Da mesma forma que desde pequeno nós aprendemos a buscar valor nos elogios que as pessoas fazem da gente, e nós passamos a ter valor e significado a partir da visão que as pessoas têm de nós, a mesma coisa acontece com a relação com o dinheiro. Desde pequenos, nós vamos observando o que acontece dentro da casa dos agentes. Nossos filhos observam a relação que a gente tem com o dinheiro. Nossos filhos observam a relação que a gente tem. Se nós somos escravos do dinheiro, ou se nós somos pessoas que sabemos lidar com o dinheiro, os nossos filhos já sabem. E o que acontece é que eles acabam reproduzindo o nosso próprio modelo. Filhos de pais gananciosos, repito, tendem a se tornarem adultos da mesma forma gananciosos. Filhos de pais poupadores tendem, quando adultos, se tornarem da mesma forma adultos poupadores. Então, em muita medida, a nossa relação com o dinheiro vai determinar que aquilo vai ser determinado, melhor dizendo, por aquilo que nós vimos ou ouvimos. E Jesus, ele aborda esse tema. E Jesus, ele fala sobre a avareza, a relação que nós temos que ter com o dinheiro. É interessante porque a avareza, ela está dentro da lista dos 7 pecados capitais. Ela entra na relação dos 7 pecados capitais. A avareza, Jesus aborda esse tema no Sermão da Montanha, como eu já falei para vocês. É o medo de perder o que possui. Já viu isso? O avarento é a pessoa que tem algo e ela morre de medo de perder aquilo que ela tem. Ela morre de medo de ver o seu patrimônio sendo desfeito. Uma figura séria, né? Você vai lembrar com toda certeza de uma novela para aquele Normal Correia. Você lembra o que ele fazia com a geladeira? Ele botava um cadeado em volta da geladeira para que ninguém abrisse. Tinha dinheiro debaixo do colchão. Era um poupador. Ele tinha horror, verdadeiro horror. E com a possibilidade de ver o seu patrimônio diminuindo de qualquer forma. Nem que seja um iogurte que alguém vai tirar de dentro da geladeira. O que acontece, meus irmãos, é que o avarento é uma pessoa que simplesmente ele se apega à sua conquista, se apega ao seu dinheiro, se apega aos seus bens, e se tem uma coisa que tira o avarento do sério é a possibilidade de perder ali alguma coisa que ele conquistou. Mais ainda, além do medo de perder o que possui, é o desejo excessivo por dinheiro ou bens materiais. E aí, eu acho que cabe uma autoanálise nesse momento, né? Porque eu sei que eu não falo para pessoas ricas essa noite, eu falo para trabalhadores, assim como eu, que lutam pela sobrevivência, pela existência, lutam para conseguir algumas coisas, mas eu entendo que nessa noite se faz necessário um inventário da alma, um olhar para dentro do coração, porque não só falando de ser rico, né, de ter riqueza, mas o avarento é uma pessoa que vive em busca de dinheiro ou bens materiais, mesmo que não sejam grandes riquezas. Mas se nós, de alguma forma, gastamos a maior parte do nosso tempo pensando em dinheiro, pensando em conquistar coisas, pode ser que nós sejamos pessoas avarentas e ainda sequer saibamos disso. Então,
O desejo excessivo por dinheiro ou bens materiais. Já viu isso? O cara trabalha 18, 20 horas por dia. Isso aqui é exagero, nem tem que ser exagero. Eu já vi pessoas que trabalham 18 horas por dia. E o sujeito não precisa. Mas ele tem aquela ganância, aquele desejo de ter cada vez mais. E o sujeito não precisa, mas continua trabalhando, continua correndo atrás. Desejo excessivo por dinheiro ou bens materiais. Uma coisa interessante. Tanto Sovina, que é aquele cara que guarda, que acumula, quanto o pródigo, que é o gastador, estão sob o domínio da avareza, por uma razão muito simples. O cara que gasta o seu dinheiro, é um perdulário, é um pródigo, é um gastador, esse cara acha que com o seu dinheiro ele vai conquistar coisas que darão para ele satisfação, prazer e felicidade. Então o avarento não é só o cara que guarda, mas o cara que vive comprando coisas para o seu prazer, para a sua alegria, para encontrar significado, esse sujeito pode ser considerado como um avarento da mesma forma que o Sovina, que é o sujeito que guarda dinheiro, que não gasta por nada. Por quê? O que está por trás disso, sabe o que é? É a segurança. Então, tanto o Sovina quanto o gastador estão sob o domínio da avareza. Embora pareçam opostos, compartilham da mesma crença. O dinheiro, ou economizado, ou gasto, é o que torna uma pessoa feliz. Olha, eu como pastor, já me encontrei com pessoas, isso é muito comum, que quando estão passando, por exemplo, por uma depressão, a primeira coisa que essas pessoas fazem é correr para o shopping. Por quê? Comprar coisas acaba produzindo um nível de prazer, satisfação e alegria que elas não estão conseguindo ter naquele momento. Eu conheci gente já passou pela minha história, gente que, quando estava deprimida, isso é comum, né? Você vê isso nos jornais, você vê isso nas revistas, quando estão deprimidas, eu vi uma pessoa falando sobre isso, quando ela está deprimida, o que ela fazia para o shopping gastar. Por quê? Sensação de prazer, valor pessoal, conquista, felicidade, com o dinheiro que ela pode gastar para comprar alguma coisa. Mas sabe qual é o problema desse tipo de avareza? É que há uma satisfação e uma alegria com prazo de validade determinado, estipulado. Porque basta sair do shopping e usar aquele produto uma ou duas vezes, que a depressão, a tristeza vai voltar a consumir a alma. E ela precisa voltar para lá, para poder, de alguma forma, encontrar felicidade de novo. Então, a avareza é um dos 7 pecados capitais. Jesus abordou no terceiro no Sermão do Monte. É o medo de perder o que possui, é o desejo excessivo por dinheiro ou bens materiais, e tanto o Sovina, que é aquele que segura, quanto o pródigo, que é o gastador, estão sob o domínio da avareza. Avançando um pouco aqui, é interessante porque a avareza ela tem um poder destrutivo. E sabe no que consiste o poder destrutivo da avareza? Primeiro, impede o homem de usar com tranquilidade, com liberdade e com alegria os bens que ele possui. Olha que coisa triste. Você compra um apartamento, você compra um carro, você compra alguma coisa, você conquista algum dinheiro e você não consegue ter a liberdade de usar esses recursos ou esses bens de forma que você possa abençoar vidas, de forma que você possa alegrar pessoas, e de forma que você mesmo possa se alegrar. A avareza impede o homem de usar com tranquilidade, com liberdade, com alegria os bens que possui. Queridos, é interessante isso porque a luz da palavra de Deus não tem como concebermos as nossas conquistas como sendo conquistas para serem entesouradas, guardadas. À luz das escrituras sagradas, todas as nossas conquistas precisam ser compartilhadas com alegria. E aí, o que acontece com o avarento? Ele acaba sendo impedido de usar com tranquilidade a liberdade de poder usar os seus bens, o seu dinheiro da forma que Deus quiser aqui no próximo. Mais ainda, a avareza, ela faz o homem cair em idolatria. Não nos iludamos. O dinheiro, que é muito ou pouco, não importa. Ele tem o poder de se transformar num Deus. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. O dinheiro acaba sendo transformado num Deus e faz com que o homem caia na idolatria. É muito sutil isso.
para avançarmos daqui, faz também um homem duro e insensível para com o seu semelhante. É bonito? O sujeito sofrendo do lado do avarento, só que o seu amor ao dinheiro, o amor aos seus bens materiais, às suas conquistas, fazem com que o seu coração endureça. Ele não consegue estender a mão na direção do outro, da necessidade do outro. Sabe por quê? Porque ele não consegue imaginar, conceber a possibilidade de perder qualquer coisa que ele tem. Então, a avareza faz com que nosso coração se endureça e nós nos tornamos insensíveis à necessidade do outro. Isso pode ser um perigo também que nós podemos passar por ele nessa noite. Como é que a gente age quando pessoas vêm para nós pedir alguma coisa? Como é que nosso coração reage à necessidade do próximo? Às vezes a gente se escuda atrás daquela mão, eu não dou dinheiro na rua, porque eu estou contribuindo para a sociedade, né, para essas pessoas continuarem na rua. Será? Ou será que o que está por trás, na verdade, é um amor ao dinheiro, na verdade é um medo de perder aquilo que a gente tem? E mais ainda, a avareza também converte o homem em escravo do dinheiro. A gente vai perdendo, como já foi falado aqui, a liberdade. E o dinheiro passa a ser o nosso Senhor. O dinheiro, nós passamos a servir o dinheiro. E não o dinheiro se torna um instrumento de Deus na vida da gente para nos abençoar e abençoarmos também a vida de outras pessoas. Agora, sabe qual foi a narrativa de Jesus com relação ao dinheiro, com relação à avareza especificamente? Jesus falou sobre tesouros, olhos e senhores. O texto que nós vemos essa noite é claro, Jesus é claro ao falar sobre dois tesouros, dois tipos de olhares e dois tipos de senhores que podem exercer influência na vida da gente. É interessante isso, porque a economia do reino, ela se contrasta com a economia do mundo. Jesus sabia disso. Jesus sabia que os princípios do reino de Deus, no que diz respeito ao dinheiro, são completamente diferentes dos princípios desse mundo. E Jesus vai usar essas três metáforas, dois tesouros, dois olhos e dois senhorios, para descrever a economia do reino. Segundo Jesus, essa economia do reino de Deus, a forma de administrarmos o dinheiro, os recursos, ela precisa ser completamente oposta à economia do mundo em que nós vivemos. Jesus começa falando sobre dois tipos de tesouros. Olha só que interessante nós encontramos no texto. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Irmãos, olha bem aqui. Tesouro terreno é tudo aquilo que o ladrão rouba, a traça come e a ferrugem corrói. Tesouro terreno é tudo aquilo que o ladrão pode roubar, a traça pode corroer e a ferrugem pode destruir. São tesouros temporários que geram ansiedade, tanto para conquistar quanto para manter. Já viu isso? Quanta energia a gente coloca muitas vezes atrás de algumas coisas que a gente tanto deseja? Você deseja um tênis, né? Eu me lembro. Minha mãe vai lembrar disso, porque também minha irmã foi atrás. A gente era garoto. Todo ano, quando chegava na véspera de Natal, meu pai, minha mãe, iam com a gente ou para Mesbla, ou para Mesbla, ou para Sirius, lá em Botafogo, que não existem mais essas duas lojas. Eu tenho liberdade de citá-las. Né? Não, Botafogo, cara. Não era Madureira, não. Todo ano. E eu me lembro disso, mãe. A gente ia comprar roupa de Natal. A gente comprava aquela roupa que ia ser usada no Natal, ia ser usada no Ano Novo. E aí a gente comprava aquela roupa, né? A gente tinha um cuidado, a gente escolhia. Eu era garoto, menino. E o que aconteceu, eu me lembro. Eu nunca foi com minha mãe, minha irmã. Eu me lembro como se fosse hoje.
batiam os medos de mim quando eu conquistava aquela roupa de final de ano. Primeiro medo que me vinha, você vai rir, eu tenho certeza. Se você não rir, você tem maus ações, né? Mas, cara, eu tinha medo, olha só. Já tinha uma noção de Deus, de Jesus e da volta dele. Eu tinha medo que Jesus voltasse naqueles dias e eu não poderia usar a roupa que eu tinha comprado. Tá rindo, cara? Você tá rindo? Eu tinha medo! Eu ficava morrendo de medo, vai se Jesus voltar. Eu acabei de ganhar uma roupa nova. A próxima foi de dezembro do ano que vem, no próximo ano. O que vai ser de mim? Eu tinha medo. Era um garoto, tinha 8 anos, 9 anos, 10 anos no máximo. Eu tinha medo. A ansiedade tomava conta de mim, medo de perder aquilo que eu havia conquistado. Sabe por quê? Era um tesouro temporário. Tirava a ansiedade. Já havia ansiedade para conquistar. E depois a ansiedade com medo de perder. Você está rindo de mim? Mas eu sei que você muitas vezes age assim também, assim como eu, com as minhas conquistas. A gente compra um carro e bota toda a expectativa da gente naquele carro. A gente compra uma casa nova e enche expectativa, achando que aquilo aqui vai fazer a gente feliz. Ontem eu fiz um casamento lá no centro da cidade. Nunca fiz um casamento tão chique como o de ontem, né? E estava conversando com eles aqui e eu falava para o casal com uma condição financeira muito boa. Eu dizia para eles na cerimônia que, como eu sempre falo, acho que eu falei para eles aí também, o mais importante não é a formação de uma casa, mas de um lar. Porque eu já vi muita gente que sonhou com a casa, arrumou a casa, idealizou a casa, organizou a casa dos sonhos, e quando entrou a gente se tornou inferno. Sabe por quê? Idealizou a casa e não o lar, na presença de Jesus. Mas enfim, tesouro humano, terreno, tem o poder de mexer com a gente. E aqui, gente, eu estou falando de grandes tesouros milionários. Eu estou falando de coisas, às vezes, tão pequenas, mas que para nós são tão importantes. Às vezes é um tênis, né? Às vezes é uma roupa, às vezes é um carro, seja lá o que for. Um carro, uma profissão. Sim. Mas é impressionante, porque Jesus deixa claro ao dizer que esses tesouros são tão volúveis, são tão temporários, e eles não devem encher o nosso coração. Nós não devemos encher o coração com expectativas como eles. Sabe por quê? Porque eles não podem contribuir a nossa expectativa. É interessante isso porque tesouro terreno não pode nos amar de volta. Uma casa não nos ama de volta. Pessoas nos amam de volta. Um carro não pode nos amar de volta. Relacionamentos são importantes nesse sentido. E são poucos passageiros, vai ficar tudo aqui. Seu carro, meu carro, sua casa, minha casa, vai ficar tudo aqui. E a pergunta é, por que a gente gasta a maior parte do nosso tempo jogando uma expectativa excessiva na conquista dessas coisas e vivemos ansiosos por conquistá-las, e quando não conquistamos na medida que a gente deseja, no tempo que a gente deseja, a gente é tomado por ansiedade. Gente, é tesouro terreno. O ladrão rouba, a praça corrói. Eu lembro que há alguns anos, estava imaginando hoje, né? Aí a gente fala assim, não, eu vou investir em imóveis, que é a coisa mais segura que está aí, né? Comprei imóveis. Quem vai seguro hoje? Só fica imaginando aquele que comprou apartamento no Palace 1, Palace 2. Quando podia imaginar que Sérgio Maia colocaria areia de praia, não colocaria ferro na medida que teria que ser colocado, faria aquela arruaça e aquele prédio cairia da forma que caiu em patrimônio. Quanta gente juntou cristão. Gente, pelo amor de Deus, não estou dizendo que você não tem que sonhar. Não estou dizendo que você não tem que conquistar. Não estou dizendo que você não tem que correr atrás dos seus sonhos. O que eu estou dizendo é que você tem que tomar cuidado para transformar isso em tesouros absolutos e buscar isso como sendo a última e maior conquista da sua existência. Agora, se por um lado Jesus falou de tesouros humanos, terrenos, por outro lado Jesus também falou de tesouros celestiais. Meu Deus. Já os tesouros celestiais se relacionam
com as coisas que Deus faz. Outra forma. E talvez o texto que mais nos ajuda que é Mateus capítulo 6, verso 33, quando Jesus fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tesouros celestiais, tesouros eternos, são coisas que têm a ver com o reino de Deus e envolvem pessoas, e envolvem a vontade de Deus a ser cumprida nesse mundo. Sabe o que eu estou querendo que você entenda nessa noite com isso? Que entre optar pelo tesouro terreno que a traça, o ladrão e a ferrugem podem destruir, e optar pelo tesouro celestial que tem a ver com a vontade de Deus se manifestando na história, eu e você devemos optar pela segunda possibilidade. E aí, meus irmãos, isso tudo tem a ver com buscar a vontade de Deus para a nossa vida e para a vida das pessoas que convivem com a gente. Essa é a vontade de Deus. Dois tesouros. Um tesouro é terreno, passageiro. O outro tesouro é eterno, é absoluto, é maravilhoso. Tem a ver com a resposta do outro ao amor que eu dou para ele. Porque tem um detalhe, né? Imagina só. Deus diz que de todos os dons, o mais importante de todos é o amor. Sabe por quê? E o apóstolo Paulo vai dizer isso, porque tudo vai passar. Tudo passa nessa vida. Até mesmo os dons espirituais passam. Mas Paulo diz que o amor permanece. É interessante que eu vejo o amor como sendo um tesouro eterno, um tesouro espiritual, um tesouro celeste, porque tem a ver com a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, que é amarmos uns aos outros. Investimos na vida uns nos outros, porque se eu invisto num carro, esse carro não pode trazer o retorno que eu preciso, mas se eu invisto na sua vida, se eu amo você, você pode responder esse amor a mim também com amor. Dois tipos de tesouros, um tesouro terreno e um tesouro espiritual. Interessante, o que é tesouro, né? Fala do Milan, escutou que eu gosto muito, lá do Renovar, ele fala que revelamos os nossos tesouros naquilo que procuramos proteger, assegurar e conservar. E a pergunta que eu faço para você essa noite é: o que você tem tentado? O que você tem tentado proteger? O que você tem tentado assegurar, conquistar? E o que você tem gasto energia para conservar? Isso é tesouro. Alguém já disse que se você quer conhecer alguém, conheça o que essa pessoa ama. Se você conhecer o que essa pessoa ama, você vai conhecer essa pessoa. E se você conhecer o que essa pessoa ama, você conhecerá o tesouro da vida dela. Então, meu irmão e minha irmã, interessante isso, né? Porque o que dá o Willard está querendo dizer, ou está dizendo, é que não devemos apreciar demasiadamente um carro, uma casa, um tênis, ou mesmo o dinheiro. Essas coisas não estarão disponíveis para sempre e não podem nos amar de volta. Agora, como já disse para você, devemos apreciar o nosso cônjuge. Por que será? Que às vezes a gente dá tanto valor a coisas materiais, que a gente esquece a pessoa que Deus colocou do nosso lado para conviver conosco por toda a nossa existência. Já viu isso? Quanta energia gasta para conquistar coisas, para manter coisas, e nós vamos deixando as pessoas que nos amam de lado. Agora, quando nós apreciamos nosso cônjuge, nosso irmão, um amigo, essas coisas essas pessoas são seres espirituais, são seres eternos, que podem amar e abençoar o mundo. O que eu queria que você entendesse nessa noite é que quando você busca tesouros espirituais, em vez de esses tesouros espirituais têm a ver com relacionamentos com pessoas, com ricos, essas pessoas que são tesouros espirituais, esses relacionamentos que são preciosos, eles têm o poder de responder na mesma medida do amor que nós investimos e têm o poder de abençoar o mundo, abençoar outras pessoas. Esses são valores do reino, são valores espirituais. Vamos avançar um pouquinho? Jesus também falou de dois tipos de olhos. Se por um lado tem dois tipos de tesouro, há dois tipos de olhos também. Os olhos
são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Interessante isso, porque no tempo de Jesus, olhos maus se referiam a pessoas mesquinhas, invejosas e desconfiadas. Essa expressão, olho mau, a pessoa que tem um olho mau, ou olhos maus, eram pessoas mesquinhas, pessoas egoístas, pessoas mexinqueiras, pessoas desconfiadas. E Deus está dizendo, se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau, a tua vida será mau. Se você for uma pessoa mesquinha, se você for uma pessoa invejosa, se você for uma pessoa desconfiada, se você for uma pessoa gananciosa, a sua vida vai pagar por isso e os seus relacionamentos também. É o que Jesus está dizendo. Agora, uma pessoa com os olhos bons, ou uma pessoa com olhos bons, era uma pessoa generosa. Uma pessoa que olhava para a dor do próximo e estendia a mão. Uma pessoa que olhava para a necessidade do próximo e ajudava. Uma pessoa generosa. Trazendo para a nossa realidade, talvez isso possa significar o seguinte: se você for uma pessoa pão dura, olhos maus tem a ver com a ganância e ser uma pessoa pão dura, a sua alma começará a endurecer. Se você não for mão aberta, ou se você for mão aberta, a sua alma será cheia de Deus. Meu irmão e minha irmã, a ganância faz com que a nossa alma se. Eu estou trazendo uma pessoa gananciosa, uma pessoa mesquinha, que seja cheia de verdade. Agora, quando você vê uma pessoa cheia de amor ao dinheiro, uma pessoa mesquinha, uma pessoa mão fechada, ou um pão duro, como a gente costuma dizer, o que você vê é que essa pessoa tem a alma fechada, endurecida. Isso é muito ruim. Agora você precisa entender mais uma coisa essa noite. A generosidade, ela revela o cidadão do reino. Irmão, se você é um cidadão do reino de Deus, minha irmã, se você é uma cidadã do reino de Deus, você precisa ser uma pessoa generosa. Você precisa ser uma pessoa aberta. Você precisa ser uma pessoa abençoadora. Você não pode mais ver os seus bens como sendo bens apenas para serem usados por você. Eu gosto muito do princípio do Novo Testamento de Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, lá o texto nos diz que eles tinham tudo em comum. E eles iam repartindo as suas propriedades e bens na medida que cada um ia ter uma necessidade. A ideia que dá ali é que eles tinham a consciência de que tudo que eles tinham era de Deus. Você parou para perceber, para observar, para pensar se o que você tem não é seu, mas é de Deus? E se é de Deus, precisa estar à disposição do reino de Deus para abençoar vidas? Interessante isso, é meu. Eu ouço muito lá em casa das minhas filhas, é meu. A boneca é minha. O brinquedo é meu. As duas disputando o tempo todo. Você viu como é que às vezes a gente tem muito uma atitude infantil com aquilo que a gente conquista? O meu carro. Então assim, né? A gente ora para Deus, pede um carro para Deus, olha, se você abençoar com um carro, vai ter um bom negócio para você, Deus. Sabe por quê, Deus? Porque eu vou abençoar o tempo todo. Eu vou dar carona, vou ajudar o irmão. Aí você vê o carro. Aí você chega com o seu carro ali, abre a porta, olhando para todo mundo, vai para os carros, né? No carrão de canhão, né? Se fosse nos tempos antigos, o cara ia com aquele rádio, né? Aquele rádio que tirava, né? O cara com choque de rádio desse tamanho para mostrar que ele tem um carro, né? É o Rio de Janeiro. O cara, ele vai com o rádio da para mostrar que ele tem um carro lá fora no estacionamento, né? Aí o que acontece é o seguinte, o irmão sai daqui, ele abre o vidro dele, vidro automático. Tchau, meu irmão! Deus te abençoe, boa semana. E o irmãozinho vai para casa. Ele com o carrão que ele disse que era um bom negócio para Deus. Que se Deus desse para ele, o reino ia ganhar. Vidas iam ser abençoadas. Meus irmãos, em nome de Jesus. O que você tem em última análise não é seu, é de Deus. É para ser usado no reino. E não só
para o seu bel prazer, para o seu conforto, embora seja extremamente legítimo você conquistar coisas, fruto do seu suor, do seu trabalho, para o seu conforto, para a sua família. Mas se você tem o reino de Deus, e um cidadão do reino de Deus precisa ser uma pessoa generosa. 2 tipos de olhos, 2 tipos de senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus termina essa exposição, essa fala sobre a avareza com uma palavra muito dura. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a Deus e servir ao dinheiro. Jesus está se referindo à incompatibilidade entre os tesouros terrenos e o reino de Deus. Há uma incompatibilidade de valores, há uma incompatibilidade muitas vezes dos tesouros. É interessante porque Jesus ele fala de Mamon, e Mamon se refere à riqueza ou ao espírito da riqueza. Mamon é uma espécie de Deus rival. Vou dizer uma coisa para vocês. Jesus ele deve ser, com certeza, ele causou muita espécie, causou, por assim dizer, ele deve ter deixado muita gente chocada com a sua fala. Naquele contexto, naquele tempo, havia uma ideia de que a riqueza era sinal da bênção de Deus. Opa, naquele tempo só. Qualquer semelhança não terá sido mera coincidência com os nossos dias. Ainda hoje, a resquício dessa teologia, desse pensamento, onde as pessoas vão dizendo, olha, se você tem dinheiro, se você é rico, você é abençoado. Está desempregado, meu irmão? É maldição da tua vida. Está passando crise financeira, meu irmão? É um devorador. Está com problema financeiro? E é pecado não confessado. É o que essa teologia está sendo pregada aí fora fala. Agora, Jesus deve ter chocado seus ouvintes que acreditavam que a riqueza era um sinal da bênção de Deus, resquício do pensamento do antigo pensamento. Entretanto, Jesus ele reclassifica, por assim dizer, a riqueza como um bem. Olha que interessante. Os antepassados diziam, se você tem riqueza, você é abençoado. Jesus vai dizer, se você tem riqueza, cuidado porque você pode estar adorando a um Deus rival, Mamon. Olha a diferença. É interessante isso. E a pergunta que a gente faz é por que Jesus reclassificou a riqueza? Não tratando-a mais absolutamente como sendo uma espécie de bênção de Deus, sinal de uma vida abençoada, mas pelo contrário diz que a riqueza pode se tornar um Deus rival. Sabe por quê? Entenderam? Porque o dinheiro parece prolongar nossos dias, dando-nos a falsa ideia de uma dimensão quase eterna. Gente, olha, é impressionante. Mas o dinheiro tem esse poder. Pessoas que ganham muito dinheiro, pessoas que começam a experimentar ganhar dinheiro na vida, começam a se achar quase que eternas. Acham que não vão morrer. Eu, semana retrasada, apenas para a título de ilustração, saiu no jornal aí, uma coluna de jornal, não sei, uma briga, uma família onde um engenheiro da Força Aérea Brasileira morreu e a filha dele estava tentando mandar o corpo dele para os Estados Unidos para que fosse feita aquela técnica de criogenia, obrigado. Criogenia. Ou seja, você congelar o corpo pode estar congelado até 500 anos, sei lá quantos anos forem, esperando que um dia se acha cura para a enfermidade, para o mal, que seja aquela pessoa morrer, e aí essa pessoa possa voltar a viver. É interessante isso, porque ainda hoje o corpo não foi para os Estados Unidos para que essa técnica possa ser efetivamente ali realizada no corpo do pai dessa moça, mas ela tem gasto, em média, R$900, parece que por dia, R$27.000 aproximadamente por mês, para manter o corpo do pai congelado. Até que haja uma decisão judicial, porque tem outras irmãs que não querem que o corpo seja enviado para os Estados Unidos, para que, enfim, essa técnica possa ser efetivada no corpo do pai dela.
Estou fazendo aqui esse paralelo, esse pequeno parênteses para dizer o seguinte: olha o poder do dinheiro. E olha a ilusão que o dinheiro traz. Às vezes, queridos, eu estou falando aqui de um extremo, mas quantas vezes você vê pessoas que acham que não vão morrer? Acham que o dinheiro pode tudo. Que podem comprar tudo, podem comprar pessoas, podem comprar os melhores médicos, os melhores instrumentos, os melhores medicamentos. E essas pessoas começam a se achar eternas. O dinheiro faz isso. Jesus redefiniu a riqueza, o rei classificou a riqueza, porque o dinheiro parece prolongar nossos dias. Dando-nos a falsa ideia de uma dimensão da vida eterna. Já viu isso? Cara, a pessoa com 78 anos, 80 anos, esticado daqui, estica de lá, né? Vai abrir a perna assim, aí ela sorrindo. Aí acaba sorrindo. Não dá conta não, né? A plástica. Eu não tenho nada contra isso não. Mas sabe o que acontece? As técnicas modernas, que são caras, por sinal, vão dando a impressão de que a vida pode ser cada vez mais prolongada. Isso acabou pode. As vitaminas que são lançadas a cada dia, né, os métodos que existem de rejuvenescimento, que eu aqui. E quanto gênero vão dando a falsa ideia de que a vida é eterna. E as pessoas acabam pensando nesse negócio. Já uma indústria absurda ganhando dinheiro com essa ideia, com essa falsa ideia de uma quase eternidade aqui nessa vida. Mas ainda, Jesus veio classificar a riqueza porque ela exerce uma grande influência. Ela exige respeito. O dinheiro exige respeito. O dinheiro, é quase, ou é um Deus que quase personificado, que exerce influência sobre a vida das pessoas, e ele exige respeito. E Jesus falou, cuidado, porque você pode estar respeitando demais o dinheiro. Eu já ouvi uma vez uma pessoa falar isso. Não, eu respeito pelo dinheiro. Cuidado com isso. Sabe por quê? Porque pode ser que esse respeito transforme uma grande influência no dinheiro sobre a sua vida. E o dinheiro acaba dominando você. Por isso Jesus reclassificou a riqueza. O dinheiro também, ou a riqueza, simula oferecer o que queremos de Deus. Segurança, conforto, em última análise, felicidade. O dinheiro simula oferecer o que queremos de Deus. Segurança, conforto e felicidade. Você estava aqui semana passada, o gente que uma vez viu também com dinheiro, Deus para mim, ó, aqui ó, o dinheiro no bolso. E há uma ideia, uma falsa ideia, que o dinheiro vai oferecer toda a segurança que a gente precisa, todo o conforto que a gente precisa, toda a felicidade que a gente precisa. Meus irmãos, falando da cura da avareza, o que nós precisamos é adotar os princípios econômicos e específicos do reino de Deus. No primeiro reino, já falei, é a generosidade. Você que não está dando reino, você precisa ser uma pessoa generosa. Eu preciso ser uma pessoa mais modesta. Eu preciso estar mais conectado com as pessoas, para saber as necessidades delas, reais delas, e poder abençoá-las. O princípio da graça é um princípio absoluto do reino de Deus. Sabe o que é isso aqui? Não importa o que a pessoa diz para você. Não importa a necessidade dela. Se você tem um recurso, dê. Mas eu não sei se vai ser usado que o dinheiro vem. A graça não pressupõe essas questões. A graça significa a favor imerecido. Deus age assim comigo, com você todos os dias. Deus nos dá o que nós não merecemos. Agora, não importa se essa pessoa que te pede merece ou não. Se ela bateu a sua porta, se ela tem uma necessidade, Deus manda que nós hajamos com graça na vida dessa pessoa. E o último princípio do reino de Deus é o princípio do retorno. Eu lembro esse livro do James, a boa maravilhosa vida, ele fala uma coisa muito interessante que eu concordei com ele. Que é o seguinte: ele diz que toda vez que Deus usa o nosso dinheiro, olha só, toda vez que Deus usa o nosso dinheiro, ele usa. Eu costumo falar.
Aí eu fui esperando, aí eu estava esperando dizer, mas como é que Deus devolve, né? Porque Deus devolve, mas como que Deus faz? Eu tenho até presentão lá. Deus tem presentão para me devolver com juros? Aí ele contou uma experiência pessoal dele. Uma vez que uma pessoa pediu dinheiro para ele, emprestado, e ele emprestou aquele dinheiro. E o sujeito falou que em tanto tempo pagaria. E o cara não pagou. E ele ficou muito indignado. Conversando com um amigo, ele disse assim, mas o que eu faço? Faço passar por 2 anos. E ele com aquele negócio no coração. Olha só, cotinho no coração. Aí ele foi conversar comigo. Aí o amigo dele perguntou para ele, cara, esse dinheiro fechado para você? Esse dinheiro fechado para você? Ele disse, não. Aí está a prova de que Deus não esse dinheiro para você. Irmãos, quando a gente abre a mão para abençoar pessoas, não significa que Deus vai nos dar a mesma quantia de dinheiro. Eu concordo com Deus. Agora, quando nós usamos de graça com alguém, aquele dinheiro não sai. Nós podemos até achar que a pessoa nos deu uma volta, nos deu um calote, mas se você continua vivendo, se você continua comendo, se você continua tocando a sua vida, isso é uma prova que Deus devolveu o dinheiro que você usou para abençoar alguém. Amém? Ouvi um amém, glória a Deus. Eu ouvi um amém nessa noite concordando, e é fácil, irmão. Às vezes a gente segura tanto, não vou dar, não vou emprestar, não vou fazer, que vai que me devolve, vai que me devolve esse dinheiro, vai que tem o quê? Não. Deus sempre devolve. Da maneira dele. Toda vez que Deus pega o nosso dinheiro para usar em favor de alguém, esse dinheiro volta de alguma maneira. Que coisa maravilhosa. Que lição maravilhosa. Queridos, a narrativa do reino de Deus é: Deus me proverá e Deus me protegerá. Portanto, eu sou livre para buscar seu reino, investir os recursos que Ele me dá em seus propósitos. Como que Deus provê as nossas necessidades? Movimentando o dinheiro por meio de Deus. Dinheiro não vai cair do céu. Agora, Deus vai sofrer a necessidade do irmãozinho lá que passa na necessidade através da minha vida e através da sua. Deus movimenta o dinheiro por meio das pessoas. Deixa eu terminar essa mensagem. Segredo para uma verdadeira prosperidade. Porque se eu falei de avareza, eu falei de uma espécie de relação com o dinheiro pecaminosa, eu preciso dizer para você também que Deus quer que você seja uma pessoa próspera. No sentido mais amplo que essa palavra tem. Agora eu acredito no segredo da prosperidade. Primeiro Deus é o trabalho. Trabalhe que você será próspero. Trabalhe. Sai de casa cedo. Volte para casa à noite. Para estar com a sua família. Para certeza de que você fez o seu melhor. De que você foi íntegro. De que você cumpriu com as suas obrigações. De que você foi honesto. De que você não enrolou ninguém. Não trapaceou ninguém. Não deu volta a ninguém. Fez seu trabalho como se fosse para Deus. Trabalhe. Porque o trabalho é um segredo da prosperidade. Segundo lugar, administre bem os recursos que Deus tem feito chegar às suas mãos. Mais uma vez, você é mordomo de Deus. Eu sou mordomo de Deus e cada centavo que chega na minha mão, eu preciso administrar esse recurso. Se eu for um gastador, se eu for um perdulário, se eu for um pródigo, que vai descer um pau no dinheiro que poderia abençoar pessoas e fazer o reino de Deus ser engrandecido, se eu fizer isso, eu estarei sendo um péssimo administrador. E um dia eu vou prestar conta diante de Deus com relação a isso. Meu irmão, tem dificuldade com dinheiro na administração, o dinheiro ali no orçamento, aprenda a trabalhar com uma boa economia. Aprenda. É simples. É assim, ó. Você pega uma folha em branco e faz uma linha no meio. Quanto você ganha? E quais são os seus gastos? O que você gasta? Quem está vendo daquilo que você ganha? Se tiver errado, se não der, alguma coisa errada. Eu sei. Que muitas vezes tem pouco salário para muito mês. Eu sei que às vezes o dinheiro realmente não dá, é pouco. Eu sei tudo isso. Agora, nós precisamos tomar cuidado com
coisas como, por exemplo, cartão de crédito. Meu irmão, se você não tem condições, junte dinheiro, mas não entre no cartão de crédito. Cuidado com essa lógica infernal de pagar o mínimo no cartão de crédito. Isso é infernal. É um troço de doido. Tem gente que compra, sabendo que não vai ter dinheiro para pagar, mas compra. E na maioria das vezes é supérfluo. Cuidado com isso. Você pode entrar numa roda viva, numa roda sem fim, um buraco sem fundo, e você depois vai ter muita dificuldade para sair. Administre os recursos que Deus tem feito chegar às suas mãos. Se você tem dinheiro para comprar, compre. Se não dá para comprar hoje, espere. Junte o dinheiro, nem que seja 1 ano, 2 anos. Junte o dinheiro. Mas cuidado com o cartão de crédito, com cheque especial, cuidado com o impulso. Lembre-se que 90% das atitudes de consumo são inconscientes. Você compra coisas que você não precisa. Cuidado com isso. E fidelidade. É o último segredo da prosperidade. Trabalho, administração e fidelidade na vida de Deus. Eu queria desafiar você. Eu sei que não entendeu o dízimo ainda. Eu queria desafiar você a começar a fazer uma prova com Deus. De entregar para Deus aquilo que Ele é Deus. Tem gente que tem muita dificuldade. Pegar um percentual mensal do seu salário e entregar na casa de Deus. Aí dá o que? Dá esmola. Uma quantia que bem entende. Ou então administra o seu dízimo. Não, eu estou aqui. Estou em tanta igreja, em tanto uma obra de caridade. Nem sabia. Tragamos todos os recursos, possamos trazer todos os recursos para a casa de Deus, para que haja mantimento na casa do Senhor. Meu irmão, é uma questão de fidelidade. E Deus honra. É um princípio também para você, de administração. É uma resposta que você dá para o dinheiro, dizendo que o dinheiro não é o seu Deus, que o dinheiro não domina você, mas que você o domina. Isso vai ser extremamente importante para a sua vida. Trabalho, boa administração dos recursos e fidelidade a Deus, no que diz respeito aos dízimos, às ofertas, às contribuições que Deus quer que você faça. Eu acredito que são princípios excelentes para serem observados, para que a gente possa, enfim, experimentar aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Meu irmão e minha irmã, eu não sei como tem que ser a sua relação com Deus, mas uma coisa é hoje, Deus trouxe para você, porque Deus queria falar para você que você precisa buscar os tesouros que estão na casa. Você precisa ser uma pessoa generosa. E você precisa ser alguém que escolheu, que entendeu que o dinheiro não pode ser um senhor na sua vida, mas o Senhor Jesus precisa ser implementado no seu coração. E você precisa entender que Ele é o seu provedor, Ele é o seu abençoador, e vale a pena colocar toda a confiança e esperança nele. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.